O assunto hoje é a introdução ao biofeedback e quem vai nos orientar é o Dr. Ivan José Cury. O Dr. Ivan é graduado e tem a sua residência médica em neurocirurgia pela Unesp, campus de Botucatu. Ele é membro da Associação Brasileira de Biofeedback e vai nos iniciar no assunto. Vamos lá, Dr. Ivan. Vamos falar nesse slide sobre biofeedback e numa próxima oportunidade sobre o neurofeedback. Na década de 50 e 60, Miller, na Universidade de Yale, condicionou alguns camundongos, conseguindo modificar suas características fisiológicas como frequência cardíaca e temperatura, através de protocolos de biofeedback. Em 1958, Kamiya, na Universidade de Chicago, com apenas um paciente voluntário, conseguiu, através de eletrodos em seu escalpo, se controlar a atividade alfa, aumentando e reduzindo a sua intensidade e a sua frequência. Em 1968, Sterman, na Universidade de Los Angeles, conseguiu, em 50 gatos, fazer um treinamento de neurofeedback através do reforço de SMR, que consiste num ritmo beta 1 de 13 a 15 Hz. Atualmente, essa técnica de reforço de SMR é usada para reduzir o número de crises epiléticas em seres humanos. Entende-se como biofeedback a capacidade de retroalimentação dos sinais fisiológicos para que o indivíduo possa se autoconhecer, conseguindo dessa forma o controle desses sinais, tendo como objetivo a melhoria do estado de saúde. Os sinais de entrada do biofeedback são variáveis e podem ser usados: a variabilidade cardíaca, a temperatura de superfície da pele, a tensão galvanômica da pele, o eletroneuromiografia e o eletroencefalografia. No caso da tensão galvanômica da pele, ela é alterada de acordo com o estado de ativação simpática e o aumento da sudorese. A eletromiografia consiste em eletromiografia de superfície, em que o indivíduo pode controlar e treinar a capacidade de melhorar a contração muscular, reduzindo assim tensões localizadas. E a eletroencefalografia, um treinamento para a modificação dos sinais elétricos cerebrais. Biofeedback de variabilidade cardíaca, ela leva em consideração a relação entre o intervalo RR, entre dois QRS consecutivos. O sistema nervoso autônomo causa uma variação desse intervalo RR. Em indivíduos que se encontram com o sistema nervoso autônomo simpático extremamente ativo por estados emocionais, tem uma pequena variação desses intervalos RR, e no caso de uma ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, essa variação RR é menor. Com isso, podemos, através da técnica de biofeedback de variabilidade cardíaca, aferir de forma direta a como se encontra nesse indivíduo o sistema nervoso autônomo. Outra característica do treinamento de biofeedback é que é uma técnica de motivação, em que o indivíduo adere ao treinamento, e ela tem como utilidade controlar ou diminuir a ansiedade, reduzir a sensação de dores crônicas em indivíduos com diabetes mellitus, em que podemos melhorar as suas escolhas, reduzir as suas ansiedades no tratamento desse estado. No déficit de atenção e hiperatividade, como veremos a seguir, a técnica melhora a sua capacidade de concentração e focar sobre um objetivo. Podemos usar também na insônia, melhorando assim a capacidade de vida e iniciar o sono. E também podemos usar essa técnica na obesidade e em outras doenças em que o estado de ansiedade está associado, como dependentes químicos, fumantes e etc. Os objetivos do biofeedback de variabilidade cardíaca, ela se baseia num princípio chamado de coerência, emoção cardíaca respiratória. Emoções positivas estão associadas a uma melhor regularidade cardíaca do intervalo RR e também levando uma respiração mais calma e lenta. Ao contrário, emoções negativas aumentam a atividade simpática, o que causa uma alteração nesses intervalos RR, aumentando dessa forma tanto a pressão arterial como a frequência cardíaca e, em consequência, um aumento da frequência respiratória, muitas vezes associada à sensação de sufocamento. Temos, dessa forma, uma capacidade de influenciar o sistema nervoso autônomo em benefício do indivíduo. Podemos usar também para técnicas de relaxamento em situações em que o indivíduo se encontra em estado de ansiedade ou crise de pânico, através do controle da respiração treinada pelas técnicas de biofeedback. Podemos então reduzir a intensidade das sensações evocadas pela ansiedade e pela crise de pânico. O treinamento consiste inicialmente em testar diferentes frequências respiratórias com o objetivo de determinar qual seria a frequência respiratória em que o indivíduo se encontra em melhor ressonância com suas atividades fisiológicas. O indivíduo então inicia
com 6,5 movimentos por minuto, tendo um decréscimo de meio movimento por minuto a cada teste, até 4,5 a 4 movimentos por minuto. Os testes são realizados a cada frequência respiratória por 2 minutos, com um intervalo de descanso. Após o término da determinação do que se chama frequência respiratória ótima, então o computador analisa os diferentes dados e determina qual é a melhor frequência respiratória para esse indivíduo, para que ele possa então ser treinado nesta frequência respiratória. Nas próximas sessões, o indivíduo realiza sessões de 10 minutos, em que ele tem como objetivo manter essa frequência respiratória guiada por um gráfico que veremos a seguir em azul, da frequência respiratória, e para que desenvolva então uma atividade lúdica no computador. Através desse jogo, o cérebro então é desafiado a resolver esse problema. Como o cérebro adora desafios, ele vai tentando se adequar para que o jogo se desenvolva, e com isso, melhorando sim todos os seus sinais fisiológicos. O treinamento então passa a ser conseguido e com o objetivo de que isso seja internalizado e levado também para o seu dia a dia. O equipamento que usamos atualmente evoluiu devido ao aumento da capacidade de multimídia e de informática e também da melhoria dos sistemas de componentes eletrônicos, o que possibilitou então uma avaliação do sistema fisiológico online e a resposta imediata do computador frente a essas variações fisiológicas. No hardware que nós usamos atualmente é do sistema Live, que desenvolveu todo o sistema de hardware e software para o uso clínico do biofeedback de variabilidade cardíaca. Consiste de sensores que são ligados ao dedo, que medem a variabilidade do intervalo RR, a tensão galvanômica da pele e a plastimografia. A plastimografia entende-se pela variação do volume das terminações digitais provocadas pela sístole e diástole e pela perfusão da circulação nessa região. Aqui podemos ver o equipamento da Live de biofeedback de variabilidade cardíaca, em que nós temos 3 sensores que são conectados ao dedo através do mecanismo de pressão, onde são medidas todas as características fisiológicas discutidas. Uma parte, que é o hardware, em que há uma conversão do sinal analógico para digital, que é depois transferido para uma porta USB, onde é alimentado um sistema de software para análise dos sinais e a sua interpretação e o uso em treinamento. Nessa tela, a gente pode observar a tela do examinador, em que nós temos, de forma gráfica, várias informações do que está ocorrendo durante uma sessão de biofeedback. No gráfico superior, nós podemos ver então a frequência cardíaca de forma online, em que o indivíduo inicialmente se encontrava no estado extremamente ansioso até mais ou menos 20 segundos, em que há uma grande variabilidade, e depois de 20 segundos, nós começamos a ver uma variação sinusoidal da frequência cardíaca, que é conhecida como arritmia sinusoidal. Nessa, a variação da frequência cardíaca está intimamente associada à variação da frequência respiratória. Nesse momento, o indivíduo está com uma variabilidade do intervalo RR menor, e com menos efeito de emoções negativas. Podemos ver 3 colunas à esquerda, coloridas, sendo uma amarela, uma azul menor e uma verde maior, em que nós estamos aqui observando no acumulado do tempo como se encontra durante a sessão a regularidade cardíaca. Quando o indivíduo se encontra em maior regularidade cardíaca, a coluna verde se torna maior. Quando o indivíduo se encontra em média regularidade cardíaca, nós temos então a forma de um gráfico de coluna azul. Quando o indivíduo está extremamente irregular na regularidade cardíaca, ele se encontra então numa coluna em laranja. Nesse momento, o sistema nervoso autônomo simpático está extremamente ativo. Quando o indivíduo se encontra mais tempo na coluna verde, o indivíduo está com uma atividade cardíaca mais regular, provavelmente uma respiração melhor, mais calma e lenta, e emoções mais positivas, com efeitos fisiológicos melhores. No gráfico abaixo, nós temos 2 imagens, uma em 76, que é a frequência cardíaca média, em forma de gráfico, e em azul nós temos a frequência respiratória, que é o objetivo do treinamento. Na coluna deslizante, podemos observar que nós temos 3 colorações, verde, azul, laranja, tendendo para o vermelho. Esta barra deslizante ela é em tempo real e mostra no momento exato como se encontra a gravidade cardíaca do indivíduo. Quando ele se encontra, como nesse caso, extremamente regular, a barra fica em verde. Esta é a tela do paciente submetido ao treinamento. O objetivo dessa imagem, mais o som que ele está ouvindo durante o treinamento, realimente ele de informações se ele está em alta regularidade cardíaca ou em irregularidade cardíaca. Da seguinte forma, quanto mais próximo da extremidade verde se encontra aquele momento do treino, maior número de pontos de maior movimento se encontram na tela dele, e o som naquele momento se encontra extremamente alto e claro, demonstrando que ele está tendo seu objetivo alcançado. No momento em que ocorre irregularidade cardíaca,
A quantidade e o tamanho dos pontos reduzem e o som desaparece, demonstrando que ele está fora da sua capacidade de se manter em alta regularidade. Como o cérebro tem como objetivo de encarar esse treino como uma atividade lúdica, ele é desafiado a manter o maior número de pontos e um volume mais alto, se divertindo nesse momento, sendo usado então como um mecanismo de motivação para que ele continue tentando atingir os objetivos do treino. Essa é uma forma simples de treinamento. Temos formas mais motivadoras. O indivíduo então ele é desafiado a deslocar essa nave até a sua estação. Se ele se encontra, como nesse gráfico deslizante, numa área verde de variabilidade cardíaca e de alta regularidade, a nave se desloca em direção à sua base. No momento que o indivíduo perde o controle e não consegue mais se manter na área verde, desloca a barra deslizante para a extremidade vermelha, ele então perde toda a atividade do jogo e começa a ter o quê? Uma regressão dessa nave. Essa nave volta para o início e o som tende a desaparecer, fazendo com que ele entenda que ele não está conseguindo realizar o treinamento. Através dessa atividade de jogo, o cérebro então tenta controlar a sua respiração para que essa respiração melhore a regularidade cardíaca e, com consequência, toda a atividade fisiológica cerebral envolvida na emoção se torne com pensamentos mais positivos e agradáveis. Então, o indivíduo tem como objetivo no treinamento de biofeedback o controle da respiração para que esta consiga, então, aumentar a regularidade cardíaca e diminuir os efeitos das emoções negativas. Nesse momento que o indivíduo consegue estar em alta regularidade, ele se encontra mais calmo. De um paciente que foi treinado com a seguinte queixa: era um senhor de 45 anos, com queixas de ansiedade, crises de pânico fora do trabalho em momentos de relaxamento e uma insônia. Ele tinha como hábito tomar bromazepam de 3 mg todas as noites e usava durante seu dia a dia a cartela de bromazepam para eventuais crises de pânico. Quando a gente submeteu ele ao primeiro teste de biofeedback, a gente começou a observar o quê? Que ele não havia aquela forma sinusoidal de variação da frequência cardíaca, que a arritmia sinusoidal não ocorria. E que havia uma forma muito em serra da atividade cardíaca, mostrando que se encontrava em estado altamente ansioso. Em alguns momentos, o sensor perdia a capacidade de leitura e provavelmente pelo aumento da frequência da pressão arterial, e ela se tornava de laranja para vermelho, mostrando que o sensor havia dificuldade de medir a plethysmografia. Provavelmente era um mecanismo de aumentos de pressão. Após 5 sessões, o paciente se apresenta como um gráfico abaixo. Não tem mais aquela imagem de dentes de serra ou dente de tubarão. Nesse caso aqui embaixo, em que ele se encontrava mais treinado após 5 sessões, ele tinha já uma variabilidade muito mais regular, mais sinusoidal e uma maior capacidade para se manter em gráfico na região de alta regularidade cardíaca. Após 5 sessões, ele relata que não mais usava bromazepam à noite, simplesmente à noite ele começava a fazer o mesmo exercício respiratório que ele fazia na máquina e que também ele tinha deixado já o bromazepam em casa, não precisava mais do bromazepam durante seu dia a dia. Quando ele sentia uma sensação de pânico, ele simplesmente parava, respirava conforme treinou na máquina, atingindo os mesmos objetivos que no treinamento. Então o biofeedback, além de ser uma ferramenta de autoconhecimento, o indivíduo consegue ter um controle e um uso no dia a dia, independente de estar sobre a realimentação do computador ou não. Esse é o gráfico que foi feito do eletroencefalograma inicial desse paciente, antes do treinamento. Como vocês podem observar, era um gráfico com pouca atividade alfa, um alfa de baixa amplitude, e depois do treinamento de 5 sessões, ele se apresentou no consultório, tendo um aumento da atividade alfa e a capacidade de produzir sonolência durante o exame. Eu gostaria de agradecer aqui a empresa Italis, que é a empresa que comercializa tanto o hardware e o software do neurofeedback e o biofeedback, a Associação Brasileira de Biofeedback, a ABBio, ao qual faço parte como membro. Muito obrigado.